bem? Dando sequência então à nossa série de vídeos sobre Cloud. Eu estou agora começando a criar minha Private Cloud, então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma máquina que eu tenho aqui disponível, eu instalei o Windows Server 2012 R2, renomeei a máquina e criei um domínio. Então eu instalei nessa máquina aqui o Active Directory, eu tenho aqui o Active Directory, tenho um domínio recém-instalado, ainda não fiz nenhum tipo de configuração nessa máquina. Estou agora, para vocês terem ideia aqui, ó, ainda não instalei nenhum update. Acabei de configurar aqui, ele está fazendo o download aqui dos updates. Vou deixar aqui essa execução em background. O Firewall ainda está até habilitado aqui, eu vou desabilitar o Firewall para o meu ambiente aqui. Ele está protegido já por um Firewall externo. Eu não preciso desse Firewall, até mesmo para as comunicações internas com o meu ambiente. E está aqui o meu domínio, mcsesolution.cloud. Eu acabei de instalar mesmo, não fiz nem a configuração, por exemplo, do DNS. Eu vou até abrir aqui o meu DNS e vou fazer a seguinte configuração. Deixa eu abrir aqui DNS. Deixa eu dar uma olhada como que está a configuração. mcsolution.cloud. Tudo ok. Zona reversa eu não tenho, então eu vou criar uma zona reversa. Lado direito Next. Vou criar minha zona primária armazenada no AD. Default, replicar aqui para todos os controladores de domínio. 192, deixa eu colocar aqui 192.168.0 next. Vou aqui permitir updates seguros e não seguros, que é para que eu possa fazer registro até das máquinas que ainda não fazem parte aqui do meu domínio, e o mesmo eu vou mudar aqui temporariamente. Isso é uma configuração temporária, tá? Não seguro e seguro. Para que as máquinas que ainda não são confiáveis possam fazer o seu registro de update dinâmico. Depois que tiver consolidado as informações, que a implementação já estiver ok, eu posso deixar para ambos aqui seguro nessa configuração. Bom, outra coisa que eu vou configurar aqui é o seguinte, nas propriedades do servidor, em forwarders, aqui está coloquei, estava na minha placa de rede, na minha placa padrão, os IPs do servidor público de DNS do Google. Deixa eu dar uma olhada o que ele fez na minha placa de rede, se está certinho. Então, com o lado direito aqui na minha placa de rede, eu tenho que usar o DNS, que é a minha própria máquina. Propriedades, olha aqui que legal, certinho. Eu vou até deixar já estático certinho, 92.168.0.100. Então, toda questão que eu faço para o DNS 192.168.0.100, que é meu próprio servidor. E se essa pergunta precisar resolver algum endereço diferente do mcsolution.cloud, bing.com, google.com, ele vai fazer o que? Ele vai usar um desses dois servidores. Deixa eu abrir aqui propriedades do forwarders, ok? Ele pode usar também o root hints em algumas situações, mas um forwarder ajuda a fazer com que seja mais rápido a resolução de nomes. Ok, posso fechar, o DNS está ok, placa de rede está ok, meu domínio é novo, não tem nada, não tem nenhuma unidade organizacional diferente criada, não criei nenhum usuário. A única coisa que eu vou fazer aqui para o meu administrador, que como eu vou usar isso aqui para um ambiente de laboratório, tá? Essas informações aqui, elas são básicas. Eu vou deixar que essa senha aqui para o meu usuário, aqui o administrador, nunca expire, mas é só porque esse meu ambiente é um ambiente de laboratório. Estou fazendo aqui os updates, já marquei aqui o Windows Firewall off, eu estou usando o Remote Desktop já, estou conectado remotamente nessa máquina. Vou desabilitar o Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Essa configuração é aquela configuração para quando a gente abre páginas da internet e ela nos pergunta sobre se a página é segura, se o conteúdo é seguro, para a gente adicionar como trust. Eu vou desabilitar isso aqui para facilitar também o nosso trabalho. E uma coisa que eu quero fazer aqui, deixa eu dar uma olhada aqui o que eu tenho de tools. Active Directory, Component Service, Windows Firewall.
A gente tem bastante coisa aqui, tá vendo? Mas eu preciso fazer a instalação de um componente muito importante que faz parte da nossa configuração de cloud, que é o Hyper-V. Então eu venho aqui, ó, Add Roles and Features. Vamos ver as features que a gente tem, que a gente pode instalar nessa máquina. Eu tenho um assistente para adicionar Roles and Features. Clico em Next, baseado aqui no meu servidor mesmo. É o Osiris MCSE Solution.cloud. Ok, vamos lá. Veja só, então, eu tenho aqui em Server Roles, já instalei o Active Directory Domain Service. Temos também o DNS aqui instalado. E eu vou marcar agora a opção aqui do Hyper-V. Quando eu clico em Hyper-V, ele pergunta se eu quero adicionar essas features que são adicionais. Não é Hyper-V GUI Management Tools, módulo para PowerShell? Sim, adiciona essa feature. Please. Vamos clicar em Next. Não tem nenhuma outra seleção que eu preciso fazer agora nesse momento. Então eu clico em Next. Next novamente, que aqui são as opções do Hyper-V. E ele agora vai me ajudar a configurar o meu Virtual Switch. Então, eu já tenho uma placa de rede. Eu posso marcar essa opção aqui, que eu quero usar esse adaptador como Virtual Switch. Na parte de migração, eu não tenho um cluster. Seria muito interessante ter um cluster. Então, não preciso fazer essa opção aqui, mas eu poderia já configurar ele. Ó, permitir que esse servidor envie e receba Live Migration de máquinas virtuais. E aí, como que eu quero? Vou usar o Kerberos, vou usar credenciais fornecidas no momento. Como eu não tenho um cluster, então nem adianta eu fazer esse tipo de configuração aqui agora. O Default Store, isso aqui é muito legal. Eu sempre gosto de modificar isso aqui. Por quê? Porque por padrão ele nos traz essas informações aqui para o C. Eu tenho na minha unidade dados, o E2 pontos, e eu tenho aqui bastante espaço. Então eu vou aqui colocar aqui que o E2 pontos, deixa eu mudar aqui, ó, E2 pontos, Virtual Hard Disk, é onde ele vai salvar os VHDs, tá? E as máquinas virtuais, eu vou também salvar aqui, do Virtual Machine, E2 pontos, barra, Virtual Machine. Opa. Virtual Machines. Tudo certo. Next. Ele vai reiniciar o servidor. Então eu posso marcar essa opção aqui e ele me dá um aviso, né? Ele não vai notificar. Você tem certeza? Sim, eu quero. Terminou de instalar, pode reiniciar o servidor. Clico em Install e aguardo então ele fazer essa instalação. Bem simples, não? Super simples. Note que por enquanto eu tenho aqui a minha placa de rede, a Ethernet. Assim que ele terminar de instalar, nós vamos fazer uma outra configuração, vamos ver como que vai ficar as informações de rede quando eu já tenho o Hyper-V instalado. Eu vou dar um pause no vídeo, vamos aguardar a instalação, ela não é demorada, já já a gente dá um play. Ok, a máquina já instalou, já reiniciou e agora ela completou com sucesso a instalação da feature do Hyper-V. Então eu vou clicar em Close aqui nessa janela que me apareceu. O que a gente tem aqui agora? Agora eu tenho então o Hyper-V. Deixa eu achar aqui o Hyper-V. Olha aqui, New, Hyper-V. Vou até clicar com o lado direito, fazer um pin to taskbar. E eu vou encontrar ele aqui agora, o Hyper-V. E uma coisa bem interessante, ó, eu vou novamente nas configurações de rede. Essa era a minha placa de rede instalada. Vamos ver as propriedades dela. Vamos fazer assim, ó, vamos clicar em detalhes dessa placa de rede. Veja que eu não tenho configurações aqui agora, mas eu tenho uma nova placa de rede. E que se eu clicar duas vezes e for em detalhes, eu vejo que ela tem as informações que essa minha placa tem. E essa aqui é a minha V-Ethernet, minha rede virtual. Essa configuração aconteceu aqui no Hyper-V. Vou abrir o Hyper-V. Aqui o meu servidor Osiris, eu não tenho ainda máquinas virtuais. Deixa eu abrir, aumentar um pouquinho para ficar fácil. Com o lado direito aqui no meu servidor, eu tenho aqui as configurações, ó, Hyper-V Settings, Virtual Switch Manager, Virtual SAN Manager. Eu vou clicar em Virtual Switch Manager para ver as configurações que ele fez na minha placa. Então, o nome está o padrão da minha placa de rede aqui, ó, Realtek, PCI, eu posso até renomear, deixar apenas
Virtual Suite, só tem essa placa mesmo. Ele está marcando external com essa minha placa e está marcada a opção Allow Management Operating System to Share this Network Adapter, ou seja, graças a esse cheque marcado aqui, eu tenho as duas placas lá que eu posso gerenciar através, está compartilhada através do meu sistema operacional aquela placa de rede. Se eu desmarco isso aqui, ela some das minhas configurações a partir do meu servidor físico e eu só gerencio ela através do Virtual Switch Manager, através dessa janela aqui. Eu poderia adicionar mais placas de rede, criar placas de rede internas para se comunicar entre o meu host e as máquinas virtuais e não se comunicar com a internet, que é o caso dessa, que é externa, ou privada, apenas entre as máquinas virtuais. Bom, vou dar um OK aqui, só porque eu estou renomeando a placa de rede. Outra configuração que nós vimos aqui em Hyper-V Settings, veja só, os virtuais hard disk nós já definimos na instalação, tá vendo? E nenhuma outra configuração eu vou fazer aqui, por exemplo, de placa de rede, eu não tenho uma placa para Remote FX, não tenho configuração específica para fazer do NUM Spanning, então ele já está aqui marcando como automático. Live Migration eu não tenho também, afinal de contas eu não tenho um cluster aqui configurado. Replication também não tenho nenhuma configuração, então a princípio a gente não tem nenhuma configuração adicional, vamos utilizar o básico mesmo do Hyper-V, ok? Bom, agora você já pode criar sua máquina virtual. Vou criar uma máquina virtual aqui, vou clicar em Next. Posso fornecer o nome que eu quero aqui, Windows Server 2012 R2. System Center Virtual Machine Manager. Eu vou instalar o Windows para instalar o Virtual Machine Manager. E olha só onde ele vai armazenar a máquina aqui, ó, já no E2.Virtual Machine. É o local que eu tenho mais espaço, é uma ótima ideia. Vou usar geração 1, compatível aí com as versões anteriores do Hyper-V. Vou clicar em Next. Quantidade de memória, vou colocar 2048 a princípio. Opa, 2048. Nem tenho tudo aquilo de memória. Não vou marcar memória dinâmica. Essa máquina estará conectada ao meu Virtual Switch. Eu quero que ela tenha acesso à internet. E olha só, ele vai criar uma máquina virtual com esse nome. Está certinho. Não preciso usar um disco já existente, nem quero atachar um virtual hard disk depois, um já existente. Então eu clico em Next. Opções de instalação. Quero instalar o sistema operacional depois, ou eu posso instalar o sistema operacional usando o DVD, o físico, ou uma imagem, o ISO. Vou fazer porque eu já tenho o ISO aqui copiado na minha máquina. Então eu clico aqui em Browse. Procuro aqui no E2 pontos, eu tenho uma pastinha ISO que eu já copiei, o Windows Server 2012, o R2 aqui, tá vendo? Então eu seleciono a versão que eu desejo fazer a instalação do meu sistema operacional. Através de floppy disk vai ser muito difícil, pela rede ainda não. Então eu clico em Next e clico em Finish e ele já cria uma máquina virtual. Configura a rede, faz toda a configuração necessária e assim que terminar eu posso iniciar a instalação desse meu sistema operacional. Ok, eu vou clicar aqui Start. Eu vou clicar duas vezes para abrir o console aqui, ó, de gerenciamento, tá vendo? Carregando o Windows, ele já começa a instalar o meu Windows Server 2012. E agora é aquela instalação padrão. Tá? O disco que nós selecionamos é um disco dinâmico padrão. Eu dei um Next, 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 Finish. Praticamente eu não fiz nenhuma configuração. Mas, se você quiser, você pode adicionar discos aqui no Hyper-V. Veja só. A gente tem aqui New, Hard Disk, Next. Você escolhe o tipo que você quer. O nosso vai ser um VHDX também. Tá? Mas você pode escolher entre VHD e VHDX. Clique em Next. Tamanho fixo, tamanho dinâmico, que é o padrão que o nosso está acontecendo. O diferencial, que ele usa um já existente e cria uma cópia a partir
daquele disco usando e gravando apenas o que a gente chama de alfa, só o diferencial. Então um disco com Windows instalado fica lá quietinho e ele usa aquela base de disco para criar um novo Windows Server. É muito interessante aquilo ali, esse tipo de recurso, mas apenas para quando você estiver trabalhando com laboratório, tá? Em produção ele não é muito efetivo ainda. E aí você escolhe o tipo que você quer, a localização e o uso disco. Eu deixei automático a criação, Next, Next, Finish, e ela é ótima para o que a gente precisa. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a instalação do meu Windows Server 2012 aqui e até o próximo vídeo.